7 diz assim, versículo 1. Aleluias. Aquele que quando eu digo glória a Deus, aleluia, diz assim: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Aleluias. Agora abre no livro de Salmos 40. Aleluias, glória a Deus. Salmos de número 40, ele diz assim, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. Amém? Até aqui, louvado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Provérbios capítulo 7, versículo 1, ele vem dizendo: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a menina e a minha lei como as meninas dos teus olhos. A gente sabemos, irmãos, que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando o Senhor nos escolheu no meio de milhares, é porque Ele olhou para mim, para você, e Ele achou graça. É porque Ele, no meio de milhares, Ele olhando para mim, para você, Ele viu que nós tínhamos de valor, ao qual o mundo menosprezava, ao qual o mundo, ele não sabia que nós teríamos na mão do Senhor um grande valor. E quando nós começamos a caminhar com Cristo, sabemos que o primeiro amor, irmãos, ele é sobrenatural, não tem como explicar, porque a gente agora só ouvia falar, mas hoje a gente vive esse sobrenatural que é inexplicável. É algo que as pessoas olham para nós e ela fica imaginando por que esses crentes pulam, por que eles falam em línguas que a gente não entende, por que eles choram, por que eles, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, eles se alegram. E muitas das vezes está passando pela tribulação, está passando por momentos difíceis, mas ele chega na casa de Deus, eles começam a se alegrar, eles começam a glorificar, eles começam a dar glória. Agora para quê? Para que eles glorificam? Para que eles estão glorificando? E eles olham para nós e eles não conseguem entender o porquê nós vivemos assim na presença do Senhor. Vê a gente sorrindo, mas não vê muitas das vezes a gente chorando. Vê a gente dentro de casa, aleluia a Deus. Vê a gente nas ruas, vê a gente na igreja, pulando, louvando, sorrindo, mas só não sabe contar o tamanho da nossa dor. Só o Senhor sabe o momento da nossa fraqueza, só Ele sabe o limite que a gente está. E mesmo assim a gente se alegra na presença do Senhor. E mesmo assim a gente vem para a casa de Deus carregada, a gente não sabe nem quando a gente chega aqui, porque muitas das vezes a gente chega na casa de Deus, a gente chega, irmãos, que a gente se pergunta como que eu cheguei, porque a minha vontade não era de ir. Eu estou fraco, não tenho força, eu não consigo. Hoje é um dia que eu não queria ir para a igreja, mas no final do túnel a gente olha uma luz que não dá esperança, não dá força.
E dá 5 minutinhos a gente fala: eu vou ficar fazendo o que aqui? Eu vou para a igreja. E quando nós chegamos aqui, irmãos, a gente se depara com essa palavra: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti, e os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Então, todas as vezes que a gente chega na casa de Deus quebrantado, destruído, aleluia, o Senhor ele nos fortalece, como foi falado. Quem lembra na palavra que a irmãzinha trouxe aqui? O que a palavra que a irmãzinha trouxe na direção de Deus aqui? Quem estava falando na palavra? O Senhor está dando força. O Senhor Jesus ele é conosco, irmãos. Ainda que pode se levantar 1000 ao nosso lado, 10 à nossa direita, mas nós não vai ser atingido, porque Ele nos guarda todo dia. Ele sabe, irmão, até onde a gente pode ir com as nossas forças. Ele sabe, irmãos. É por isso que a Bíblia diz que dia a dia Ele tira o nosso fardo. Por quê, irmãos? Porque a gente sobrecarrega com o nosso dia a dia as lutas diárias, as coisas do dia a dia, é os afazeres domésticos. Quem faz é os trabalhos. As lutas é grande, mas Deus que nos sustenta, irmãos. Como eu sempre digo, irmãos, muitas das vezes a gente trabalha para o homem, a gente se dedica para o homem, se deixar vir à noite trabalhando com o homem até no dinheirinho a mais para pagar as contas, e deixar de confiar no Deus sobrenatural, que Ele supra a nossa necessidade. Ele não deixa faltar um pão ao justo. Essa semana, irmãos, de Natal, esses tempos de Natal está sendo corrido, graças a Deus, mas Deus tem me sustentado. Ele tem abrido a porta, um pouquinho daqui e dali, mas Ele tem me sustentado. Terminei um serviço hoje ali, para graças a Deus, hoje terminei um outro. Saí de um que eu estava ontem. Foi terça-feira, segunda-feira eu saí de um serviço e fomos para o outro, lá na Moca. Cheguei em casa nesse primeiro dia do serviço, cheguei em casa, era 00:30, cansado, irmãos. Aí ontem fomos para lá de novo, ontem saímos de lá, era 10 horas, chegamos em casa às 7, 10:30. E hoje fomos trabalhar, e sempre estamos no serviço para graça de Deus. Amanhã já estamos indo para o outro, que nós começamos hoje. Aí a pessoa fala: o pastor está ganhando dinheiro. Aí você pega e olha 4 pessoas trabalhando. Eu podia fazer isso aqui sozinho, ganhar dinheiro, aí sim ganhar dinheiro, mas eu sabendo que eu estou ganhando e vendo que o meu irmão está necessitando, e eu poder ajudar e não poder, eu estou indo contra a palavra de Deus. Porque se eu posso estar ajudando aquele que necessita, que tem família, e eu não ajudar, eu estou indo contra os princípios de Deus. E por isso que Ele diz: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Porque quando nós vivemos isso aí, irmão, guarda a palavra de Deus e vive os mandamentos dele, irmão, a gente não vai andar errante, a gente não vai andar na escuridão perdido. Porque mesmo que você esteja na escuridão, você se torna uma luz no meio da escuridão. E quando a gente vê no livro de Salmos 40, que ele disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando a gente, irmãos, está passando por toda a tribulação que a gente tem passado, quando a gente passa pela luta que a gente vai passar, irmão, não é para se espantar, irmão, porque é preciso nós passar. Nós não é melhor que ninguém, porque a gente não passa nada, irmãos, a gente quer parar. Porque se a gente meditar, como está falando a palavra de Deus aqui, para os mandamentos, a gente vai ver os nossos irmãos, os nossos discípulos passados, irmãos, eles passaram pior do que você passou, e a gente quer parar por tão pouco. A gente não sabe o que é ser cerrado ao meio. A gente não sabe o que é ser decapitado por pregar o Evangelho. A gente não sabe, irmãos, nós não vivemos o momento de ser lançado no tacho de óleo fervendo. A gente não sabe o que é ser lançado no Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha e aquecido 7 vezes mais.
A gente não é ser como Daniel, ser lançado na cova do leão. A gente não é, aleluia a Deus, como o apóstolo Paulo ali, quando ele foi lançado na prisão, açoitado na praça, porque ele repreendeu o espírito imundo. E a gente quer parar do quê? A gente não é crucificado de cabeça para baixo. E por que você quer parar? E por que você quer murmurar pela essa lutinha que está passando? Ah, pastor, você não sabe da luta que eu estou passando, você também não sabe da minha. E eu estou aqui. Quem quiser tocar a luta sua comigo aqui, eu pego, irmãos, eu estou no posto. Eu estou disposto, irmãos, a tocar. Sabe por quê, irmãos? A luta que você está passando é porque você é capaz de passar. Porque senão Deus não te dava essa luta para você passar. Ele te daria a luta. Olha que interessante quando a gente vemos ali, quando Moisés, irmãos, um hebreu, ele nasce, vai parar onde? No palácio lá no Egito. É criado como egípcio. É tratado como egípcio, tem o bom e o melhor, mas sendo hebreu. Ele cresce sabendo a sua linhagem. Ele vê ali o egípcio maltratando o hebreu, ele se enfurece, toma dor do seu irmão, mata aquele egípcio, enterra na areia. Com o tempo aquele cadáver vem aparecer. E Moisés teve que fugir, porque a ordem era para matar ele. Ele foge. E aí Deus tem um encontro com ele. Deus começa a falar com ele através de uma sarça. Aí Deus começa a falar com ele, E aí Deus fala para ele que ele ia libertar o povo. E ele começa a indagar o Senhor, E aí Deus levanta o seu irmão, levanta outro para te ajudar na peleja. E aí Deus começa a falar com ele: você vai até Faraó, você vai libertar o meu povo. E ele, sabendo como que era Faraó, ele entendeu de imediatamente, porque ele sabia que se ele voltasse lá, irmãos, ele ia ser morto. Mas Deus estava dando uma ordem para ele: vai, porque eu sou contigo, não temo. E ele chega e fala para o seu Senhor: quando chegar lá, eu vou falar o quê? Quem me enviou? E você diga: meu Senhor te enviou. Mas quando ele está indo lá de encontro, irmãos, aleluia, a falar com o Faraó, a Bíblia diz que o Senhor endurece o coração. Veja como que Deus ele trabalha, irmãos. O pensamento seu não é o pensamento de Deus, o seu caminho não é o caminho de Deus. Então a gente só tem que fazer é obedecer o que Deus manda. Porque como é que Deus ele fala assim? Irmão Rubens, vai ali naquele traficante e fala para ele que se ele se converter vai morrer. Deus ele mandou, daqui a pouco chegar lá, Deus ele endurece o coração do homem, o homem se endurece, aí Deus ele vai falar o que o Rubens vai falar. Ah, eu vou não, Deus ele vai lá e mandou ir o que o cara fez comigo, aqui ele esculachou todinho, queria me matar. Mas Deus não mandou ele. Muitas das vezes Deus ele testa a minha tua fé. Muitas das vezes Deus ele te coloca muitas das vezes no mesmo lugar para que você venha testar a sua fé. Para ver o tão grande é a sua fé, ou se a tua fé está pequena diante dele. Quando ele diz no livro de Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Quando a gente espera no Senhor com paciência, o Senhor ele não vai te desamparar, irmão. Quando esse salmo diz esperar com paciência, é a gente mesmo passando por luta, dificuldade, mas a gente não perder a nossa fé naquele que nos chamou. É saber que um dia para ele é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Se ele quiser mudar a tua história agora, ele muda. Se ele quiser mudar o nosso cativeiro agora, ele muda. Mas se ele não quiser, ele vai continuar sendo Deus. Quantas das vezes Moisés ele teve que voltar do Egito e sair do Egito, ir do Egito e voltar do Egito, para poder libertar o povo, e Deus endurecendo o coração do homem. Deus não dava ele fazer uma coisa, ele chegava lá, fazia. Os magos, os feiticeiros também iam lá e faziam.
Tudo que Moisés fazia, os feiticeiros faziam. Imagine eu, se fosse eu falava que esse Deus está de brincadeira comigo. Ele manda fazer uma coisa, chega lá, os outros fazem também uma coisa, então quem está certo, quem está errado, eu já ainda não, Senhor. Porque eu conhecendo eu, irmãos, a primeira vez eu ia, a segunda, a terceira eu já via que não. A terceira vez eu já largava de mão para lá, irmãos. Eu, falando eu de mim, me conhecendo. Fui a primeira nada, fui a segunda nada, a terceira já largo de mão, acabou, mas e Deus? Nós é assim. Nós desistimos. Tem que ter uma primeira, segunda, o meu cérebro já quer parar. Eu fiz uma coisa aí do errado, eu desisti, acabou. Mas imagine se Deus tivesse desistido de mim e de você. Meu Deus. Será que a gente estaria aqui hoje para contar a história? A gente acorda errando, a gente peca todo dia. E todo dia Ele nos abraça, nos ama e segura nossas mãos. E por que eu quero parar? E por que eu vou desistir? Porque eu briguei com a minha esposa, eu vou parar. Briguei com a minha esposa, eu vou parar. Briguei com meu filho, eu vou desistir. A minha vida está virando ponta cabeça, eu vou parar. Meu senhor está voltando, eu vou desistir. Eu vou abrir o trabalho, eu vou parar. Para, irmão. Quer parar, para. Ele dá o livre-arbítrio para nós escolher o que a gente quer, irmãos. Não vou ser eu que vou pegar, vou prender ninguém. Não vai ser ninguém que vai me prender. O que a gente quiser fazer, faça. Mas sabe de uma coisa que a consequência vem. A consequência vem. Então, irmãos, eu tenho o costume de dizer: é melhor passar o que eu estou passando, mas sabendo que eu tenho Deus, do que eu passar neste mundo, irmão, sabendo que eu era neste mundo e eu não vou ter mais chance de voltar. Porque a partir do momento que eu pisar as pontas do pé da igreja, mas não fazer mais a presença de Deus, irmãos, a vontade dele, o inimigo vai salvar minha vida, ele não vai deixar. Porque ele sabe que o grande valioso era na mão dele, irmãos. E o quanto hoje é o trabalho que a gente dá para ele. Você pode achar que você está fazendo nada, mas quando você olha e intercede por alguém, você está quebrando todo o trabalho que tem feito para parar aquela pessoa. Você pode estar achando que a sua oração não está sendo em vão, não está fazendo efeito. Mas a Bíblia diz, irmão, para que você vai entender que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Então por que você quer parar? Então para que você quer desistir, louvado o nome do Senhor? Para que você quer parar no meio do caminho? Você quer largar a tua cruz? Olha para onde você saiu, da onde Deus te tirou, e olha o que Ele tem feito na tua vida. Olha as promessas dele na tua vida se cumprindo. Irmão, sabe por que muitas das vezes Deus não dá tudo aquilo que a gente precisa e que Ele tem prometido? Porque Ele sabe que na hora que Ele fazer tudo de vez que a gente quer, irmão, a gente para. A gente desiste dele. A gente vai com aqueles 10 leprosos, aqueles 9, já que um voltou. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele falou para Samuel, não atenta para a aparência. Você está vendo pelo fora, mas eu sei o coração desses obudinhos. Então a gente se empolga, irmãos, quando a gente vê por fora. Mas nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo aquilo que a gente acha, irmãos, é o que a gente está querendo e pensando. E quando Ele diz aqui ainda, irmãos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, e muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita o soberbo e nem os que se desviam para a mentira. Bem-aventurado. Louvado o nome de Jesus. Irmãos, a gente andávamos perdidos, menosprezados. Eu comparo, irmãos, as pessoas me falam: pastor, que lembrando do passado, eu lembro, porque eu sei de onde eu saí. Eu sei o quanto eu fui humilhado, o quanto eu fui menosprezado neste mundo. Mesmo nos momentos que eu tinha condições de bancar os outros, com droga, com bebida, baladinha,
se achando o bambambam. É por isso que eu lembro, irmãos, para poder cada dia mais saber o que Deus tem feito na minha vida, para nunca mais tentar voltar para este mundo. Porque toda vez que eu lembro, irmãos, do meu passado, é para lembrar que só Ele pode fazer o que Ele fez na minha vida. Sabe por que muitas das vezes eu lembro, irmãos, quando eu cheirava uma cocaína, bebia uma cerveja ou qualquer tipo de bebida para me alegrar. E eu conto porque eu lembro que quando eu tive um particular com Deus, falei, se isso é Deus na minha vida, me tira todos os vícios, porque eu não nasci fumando, bebendo, se prostituindo, não nasci usando droga, não nasci fazendo nada disso. E eu falei com Deus dessa maneira, se isso é Deus na minha vida, então muda a minha história, tira todo o vício. Assim como eu vi ao mundo, só tenho que fazer de volta, sem vício nenhum. E Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu o meu clamor quando a gente está lendo nesse livro de Salmos 40. Ele ouviu o meu clamor. E Ele me tirou desse lado horrível, meu irmão, que a gente tem passado. Ele tirou. E sabe por que eu lembro? Porque eu vejo hoje, irmãos, quão difícil é uma pessoa se libertar de um vício. Quão difícil é, irmãos, uma pessoa se liberta da cachaça. Quão difícil é a pessoa se liberta do vício do cigarro. Quantas vezes eu falava para Deus, Deus, Senhor, me ajuda, eu vou parar hoje, eu vou parar. Falava uma semana de fumar, no outro dia eu voltava. Aí eu voltava fumando 2 maços por dia. Voltava pior. Hoje eu vou parar de beber, eu ficava uma semana. Só eu sei a luta que foi para me chegar onde eu cheguei. E hoje quando eu passo nessas ruas, quando eu vou trabalhar e vejo de manhã as pessoas, esses jovens se acabando nessa K9, K2, parado na rua, no sol quente de manhãzinha, a pessoa ali no piripaque, no chave ali, paralisado, irmãos. E você não vê uma criatura fazer nada. Você não vê ninguém, irmãos, fazendo nada, nem que não vê uma oração. E a gente fica olhando e fala, meu Deus, como que é difícil. Você vai falar de Deus, mas não quer ouvir. Você chega até Ele, vai falar de Deus, Ele não quer ouvir. A gente fica com medo de falar até, porque a gente se cansa. Falando duas, mover, a gente quer parar. Mas, irmãos, a gente tem que insistir na oração. Coloca na mão de Deus. Não devemos precisar de orar, irmão. Você não vai precisar da porta de ninguém, não, todo dia não. Mas você tem que orar. Nas nossas orações a gente tem que estar orando. Ora para fulano, ora para ciclano. Não importa quanto tempo, mas quem vai fazer a obra é o Senhor. Lembra quando Pedro estava preso? Estava chegando o seu dia, já estava contado no outro dia, irmãos. Já era o dia de Pedro. Mas tinha uma igreja lá fora clamando. Quantos dias? Ninguém sabe. A Bíblia não diz quantos dias ele estava orando, mas estava orando. Era uma pessoa, não era várias. Mesmo hoje, nós aqui na igreja, mas quantas pessoas ainda oram por nós para nós não voltar para este mundo? Quantas pessoas ainda intercedem pelo pastor Renato, sabendo que eu era neste mundo, ainda ora por mim, mesmo hoje sendo pastor. Então, se eu estou aqui, irmão, muitas das vezes eu chego aqui, cansado, carregado pelo Espírito Santo de Deus, mas eu não paro. Porque pela minha força eu não podia estar em casa. Mas quando eu venho para cá é porque tem alguém intercedendo por mim. E através da oração do justo ele renova a minha força, irmão. Como eu falei essa semana, irmãos, eu podia estar em casa descansando. Falar, eu não vou abrir não, irmão, vai lá. Mas o que Deus tem na minha mão, eu vou até o fim. Pode ter Pedro, Tiago, João, pode estar só eu, e Jesus, Espírito Santo. Mas eu não vou deixar de abrir essas portas. Eu não vou te fazer o que Deus ele tem mandado. Aí eu fico aqui até 8, 9 horas louvando, adorando o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Se não chegar ninguém, eu tiro uma palavra ali, prego para Deus ali para as cadeiras, prego para quem estiver na live, se pregar também, amém. Mas eu não vou deixar de fazer a vontade de Deus. Eu estou no meu serviço, irmão. É 2 ali que é evangélico, um está fraco ainda, mas o outro está firme, e eu ali, nós filhos orando. É o dia todo nós louvando, adorando ao Senhor. Nós põemos um somzinho na alta, lá vamos querer saber quem é convertido, mas nós vamos louvar o Senhor. É o dia todo trabalhando, louvando, é o dia todo trabalhando, louvando, cantando, adorando, e ainda vai. Por
Porque, irmãos, às vezes tem pessoas ali que estão ali, irmãos, precisando de ouvir uma palavra, precisando de ouvir um louvor. E através do louvor, irmãos, ele pode salvar uma vida. Então a gente não pode de parar, irmãos, de fazer a vontade do Senhor. E olha o que ele diz aqui para encerrar, no versículo 5 de Salmos 40. Muitos são as aflições, muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiseras anunciar e deles falar, não mais do que se pode contar. Olha só que lindo, irmãos. As maravilhas que Deus tem feito para nós, elas são tão grandes, que Ele está dizendo que ainda que nós quiséssemos contar, ainda não caberia, irmãos, que é inumerável. A bênção que Deus tem feito nas nossas vidas. Todo dia que eu deito, irmãos, e acordo, eu agradeço a Deus. Não importa se é rápido, se não é, mas eu não deixo de agradecer ao Senhor. Porque se eu cheguei até onde eu cheguei, se eu estou fazendo o que eu estou fazendo, se eu estou comendo, é porque Ele tem me sustentado. E eu vivo a palavra de Deus que diz que o pouco com o Senhor é muito e muito sem Deus é nada. Então não murmure, irmãos, se você não tem um celeiro cheio, mas agradeça se você tem um pouquinho de arroz que o seu filho vai comer ali, e amanhã Deus proverá. Faça, irmãos, adorando, Senhor. Eu estou com uma cara viúva, só tem um pedacinho, só tem um pouquinho de farinha e uma botijinha de azeite, só e mais nada. Dali para lá eu não sei o que vai ser, mas eu te entrego nas tuas mãos. Eu te entrego, Senhor. Irmão Jó podia ter desistido quando ele perdeu tudo. Já podia ter parado. Daniel, quando foi lançado na cova, ele podia ter falado assim: deixa eu orar, mas não para quê? Estou orando, estou fazendo, estou isso aqui e sou lançado na cova do leão. Paulo e Silas ali, quando foi açoitado ali para fazer o bem, ele podia falar assim: deixa eu você vir mais esse Deus para quê? Estou sendo açoitado por fazer o bem. Sadraque, Mesaque e Abednego ali, eu não vou me prostrar. Pode fazer o que você quiser, eu não vou. Se o meu Deus quiser me salvar, Ele me salva. Se também quiser, mas eu não vou me prostrar. Pode lançar se você quiser. Isso é ter confiança, irmão, no Deus que serve. Imagine chegar ali na biqueira ali, o traficante põe uma arma na cabeça da gente e falar assim: vocês vão louvar ou vocês vão negar? Vocês vão continuar louvando aqui ou vocês vão embora? Eu vou matar todo mundo. O que Deus vai fazer? Vai parar ou vai louvar? Vai confiar no Deus que nós serve ou vai temer o homem? O homem pode fazer, sabe o que, irmão? Só matar a carne, porque a alma pertence a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Ele pode matar a carne, irmãos, mas a alma ninguém pode tocar. Será que nós estamos dispostos a morrer por Cristo? Será que nós estamos dispostos, irmãos, a dar nossa vida por alguém? Será que nós estamos dispostos? Porque não é fácil, irmãos. Sabemos que não é fácil. Cada luta de cada um aqui, irmãos, cada um sabe. Mas se está passando é porque você é capaz. Essa luta veio porque Deus, Ele sabe que você é capaz. E muitas é para te fortalecer, e muitas das vezes é para você entender que só tem um caminho, não tem como fugir. Meu Deus, sabe? E muitas das vezes a prova vem nem por Deus, é porque a gente mesmo, irmãos, chama a prova para nós, porque a gente é desobediente, é teimoso. Deus fala: não vai, a gente vai, não vai, a gente vai. Fica, a gente desobedece. Dá, a gente retém. Para quem não é para dar, a gente dá. Quando é para dar, a gente não dá. Quando é para fazer, a gente não faz. Quando não é, a gente quer fazer. Então a gente é tudo oposto, irmãos. E muitas das vezes a gente paga preço porque a gente quer, não é Deus. É porque a gente é desobediente. E a gente quer pagar, por quê? Porque o peso vai aumentando. As iniquidades vai vindo. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, a mão de muito se esfria. Então toda vez que a gente desobedece, a gente não cumpre, a gente não faz o que a Bíblia nos diz, a gente vai estar se afundando, se afastando da presença de Deus.
Porque vai entrando as iniquidades, vai entrando as coisas que o inimigo ele quer fazer para a gente parar. E aí a gente vai o quê? Enfraquecendo. Vai desanimando. Aí a gente quer pôr a culpa em Deus. Porque Deus ele não deu, porque Deus não fez, porque Deus aquilo. Não, a culpa é nossa. Porque se a gente ouvir e guardar os mandamentos de Deus, como está escrito aqui na tua coração, você pode passar pelo que tiver que passar, irmão, mas nada vai te deter. Nada vai te parar. A Bíblia diz, para encerrar, que nada pode, irmão, nos separar do amor de Deus. Nada. Não é fome, não é peste, não é espada, não é nada. Não é família, não, nada pode, irmão, nada. Porque se Deus ele diz tudo posso naquele que me fortalece, e na hora que vem a luta eu quero parar, então eu não estou crendo naquele que tudo pode. Eu estou temendo uma coisinha tão banal. Ah, pastor, para você é banal, é fácil. Não é fácil. É porque eu tento cada dia eu não passar por essas lutas. Ainda que venha, mas eu tento não passar porque eu quero obedecer. Mesmo sabendo que eu vou errar, mas eu quero insistir, acertar. Porque Deus ele conhece o nosso coração. O que eu não posso fazer é parar. O coração do homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Ele tem todos os planos, todos os projetos. E hoje eu aprendi a colocar na mão de Deus, os meus sonhos, meus projetos. Mas se não fosse teus sonhos e teus projetos, que nada aconteça. Então Deus ele conhece o teu coração. Não pare, irmãos, pela luta que você está passando. Não queira parar porque o seu celeiro não está do jeito que você queria. Não queira parar se você não tem o dinheiro que você queria ter nesse momento para comprar o que você queria. Não queira parar porque no final de ano você vai usar as roupinhas que você tem no guarda-roupa para agradecer. Porque você está questionando que não tem uma roupa nova. Tem crianças aí que não tem nem a nova que dirá a velha. Eles não tem nem a velha que dirá a nova. Tem criança, irmãos, que está descalço. Tem criança que está com short, mas não tem uma blusa. Tem criança que tem a blusa e não tem um short. A gente murmura que tem um pouquinho de arroz e feijão. Tem criança que está comendo barro. Tem mãe que está fazendo, irmãos, comida para o filho comer barro. Pegando não sei quantos quilômetros, um pouquinho de água barrenta para poder cozinhar, e a gente tem água a jorrar e questiona. A gente tem arroz e feijão e ainda questiona. Tem um ovo para comer? Todo dia ovo. Tem um pão, não tem a mortandela. Aí não vou comer o pão que não tem um presunto de queijo. Não vou comer que tem manteiga. Eu me lembro, irmão, da minha infância, que a minha manteiga era o óleo na frigideira, irmãos. Aquele pão duro já uma semana ali guardado ali. Quando minha mãe fazia torrada, nós pegava aquele pão para comer. Ela fazia aquele bule de café para esses filhos de Francisco, irmão, um monte de criança. E ali nós pegávamos a frigideira, esquentávamos com aquele óleo, punhava ali o pão ali até amolecer. E ali era a nossa manteiga, irmãos. Ali era o nosso pão. E hoje nossos filhos têm tudo, ainda questiona, quer ficar ignorando que tem o que comer, quer ficar escolhendo o que quer comer. Hoje eu não vou comer isso que eu já comi ontem, hoje eu não vou comer aquilo que eu já comi. Aí eu não vou para a escola que eu não tenho uma roupa para ir para a escola. A minha mochila rasgou, eu ia com mochila de sacola, irmãos, para a escola. A nossa mochila era sacola. Quando nós achávamos a mochila, irmãos, era achada na rua, rasgada. Nós levávamos e costurávamos para nós ir para a escola, aquilo ali era o amor. Não tinha um sapato novo para ir para a escola, o sapato nós era ganhado, rasgado, e nós íamos felizes. Muitas das vezes era de chinelo, e a escola não era dentro de casa como é hoje não. Você já desceu da sua casa e está na escola, não. Nós tínhamos que pegar o ônibus para ir para a escola, quando não nós ia de pé, quando não tinha carona. E hoje os filhos têm tudo, ainda quer questionar os pais, né? Não quer comer, então não coma, passa fome, mas eu não vou dar o que você quer. Se a gente não perder, irmãos, ter regra, ter limite, você vai estar criando um fenômeno dentro da sua casa.
Porque o dia que você falar não, você vai ver o que você vai ganhar. Meu Deus. Porque tudo que você dá para o seu filho sem merecer, você está ensinando ele que ele dando errado, ele tem tudo. E o dia que você falar para ele, hoje não, aí você não vai estar chorando, não adianta chorar, não. Porque você ensinou assim. Você ensinou assim. O dia que era para falar não, você fez o quê? Obedeceu. Mas só que com Deus não tem maneira não. Você fazendo, se obedecer você tem. Se não fizer, você não vai ganhar. Pode chorar, pode sair da igreja, vai para outra, vai ser do mesmo jeito. Deus vai falar lá e você vai ter que se converter um dia. Você pode correr para onde for. Enquanto não se converter, você não vai receber. Com Deus não é assim, não. Nós somos o pai de hoje não. Nosso Deus não é assim. Então eu aprendi. Se quiser comer, como. Se não quiser, passar fome. Mas eu não vou cobrar o que você quer. Para mim hoje comer o que eu quero, irmãos, eu trabalho. Eu ralo. Hoje me deu vontade de tomar uma tubaína, irmãos. Uma coisa simples. R$5 hoje a tubaína. R$5, coisa simples. Mas deu vontade de tomar tubaína. Deixou o menino ali e falou assim: não vou tomar tubaína. Custou aí, dá uma tubaína aí, gente. Tomei que você está tomando água, irmãos. É assim. É simples. Mas ninguém viu que eu ralei para poder desculpar a tubaína. R$5, simples. A maior satisfação, irmãos, quando você é justo e você, pela sua justiça, ser abençoado, você sabe assim: o filho obedece e fala assim: hoje eu tenho o prazer de dar o que ele quer. E você poder saber que você tem condições, que Deus te abençoou. Então, filhos, obedeça. Vários mandamentos de Deus. Esse pastor que ele é chato, irmão. Você vai estar a igreja lotada, vazia, você é esse pastor. Eu não vou mudar o meu jeito de pregar, que Deus entrou. Toda vez que eu tento, irmãos, agradar, irmãos, Deus ele vai e puxa a orelha. Eu não posso, irmãos. É melhor ver vocês às vezes tristes, com cara feia, mas eu sei que recebeu a palavra no coração. E de momento que você esse pastor só pega essa raiva dura, só não sei o quê, mas essa palavra, irmãos, você chega nessa casa e fala assim: mas é verdade. Essa palavra está te ensinando você ir para o caminho certo. Você só não vai se você quiser se desviar. Porque naquele dia lá Deus vai falar: pastor Renato, você me ensinou o que eu preguei, que eu te mandei, não. Ah, Deus, ó, o pastor não ensinou, não ensinou sim, ela te falou sim, assim, assado, você foi para outro caminho. Então, obedeça, irmãos. Dê valor ao que você tem hoje, dê valor. É pouco, mas eu compro com Deus. Crianças, obedecem os seus pais. Obedeça os seus pais. Para que os dias de você se prolongue na terra. Filho, honre teu pai e tuas mães. Honre. Dê valor. Se eles estão fazendo com você, valorize. Eu não digo aquele pai, irmão, não desobedeça, mas aquele pai que nunca fez nada, aquela mãe que nunca fez nada, maltratou, nunca deu carinho, isso aí para mim não é pai nem mãe. Mas, por lei ainda são que são sangue, mas se tiver de falar, mas você não é obrigado a ficar mimando e bajulando, não. Mas aquele que cuida, faz tudo para você te dar o melhor, dê valor. Dê valor. Esses dias eu vi um vídeo, irmãos, especial, uma criança, tinha acho que uns 10 anos. Ele e a mãe só na mesa sentado. E a mãe pegou e colocou para ele um pratinho de arroz, feijão e carne. E o dela só tinha só um pouquinho de arroz, bem pouquinho mesmo, e um pouquinho só de feijão. E aí ele pediu para a mãe buscar uma água, e quando ela foi buscar, ele olhou para aquele prato ali e começou a chorar. E ele pensou assim dele assim: como que eu não trabalho, não faço nada, estou comendo arroz, feijão e carne, e minha mãe, que trabalha, faz tudo para não faltar, e só está comendo isso. E quando a mãe trouxe água para ele, assim, ele pegou, catou o prato e virou o prato e deu para a mãe dele. Aí ele foi lá para a sombra dele e começou a chorar. Sabe por quê, irmão? É reconhecimento. Os filhos de hoje não sabem o valor que o pai faz para poder colocar algo na mesa. Não sabem quantos pais e a mãe rala para poder não deixar faltar. É brinquedo, coisa que antigamente ninguém tinha. Brinquedos de muitos não eram caixinha de papelão, era um carrinho de lata. Era uma boneca feita de pegar ali uma bolinha de qualquer coisa, costurava a mãe ali para poder as crianças brincar. E hoje as crianças hoje é patinete, é brinquedo, não sei do que, não sei das contas, é caro. Brinca hoje, a mãe está tudo quebrado, porque não tem valor. Não suou.
sabe por quê. Põe a comida, tá bom, mas quando vai comer, não aguenta, ou é desse tamanho, joga metade da comida fora. E quantas crianças passando necessidade? Em casa, irmãos, ali a luta de Mateus ali, ele sabe, não pega, não pega, irmãos, pega, não pega. Às vezes ele fala para a mãe dele, não, a mãe dele fala, tá bom de comida, Mateus, tá? Se tá bom, ele vai aguentar, né? Então, chega lá e vai para o quarto dele, se pega o celular lá e fica enrolando, ele vai comer. E só ele de olho, daqui a pouco ele vem para partir da mão e ele está na comida, vai jogar fora. Eu falei, não, senhor, se vai sentar, vai comer, só vai sair, vamos comer tudo. E aí acabou para lavar o prato, que não tem empregado dentro de casa, a gente tem que se ajudar. O que joga hoje, irmãos, não é dele. Aí você mostra a realidade. Um dia ele viu lá na pizzaria, ele viu uma criancinha do meu lado pedindo algo para comer, e o negócio ficou até triste. Falou, Barão, ele está pedindo o que comer. Eu falei, tá vendo aqui? Você está tendo o que comer, vai chegar em casa e vai comer uma pizza. Tá vendo ele está pedindo aqui? Porque ele não tem. Se você tem, não dá valor. Ele ficou pensando. Então, irmãos, ensina. Porque amanhã não vai falar assim, meu pai e minha mãe me ensinou, não ensina. Como até hoje, não desperdice, irmãos. Pediu, vai comer. Meu pai e minha mãe, se jogasse alguma coisinha fora, irmãos, ela fazia colher tudo. Vai comer. E se pedisse mais, sem estar com fome e querer se jogar fora, ia comer a panela toda, comer. E hoje os pais, não quero, começa a chorar, tá bom, põe lá e joga fora. Tá bom. Tá bom, quando ele esquecer, você vai ver o leão que está criando. Amém, irmãos? Fixa a palavra no teu coração. Guarde esses mandamentos do Senhor, irmãos.